direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar com Mauro Weinstock, que é do Hub 40+, e com Carlos Molina, que é o presidente do Conselho de Longevidade da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje você vai entender como é que isso funciona na sua empresa, olhar para o 40+ como uma boa solução para o melhor desenvolvimento da tua operação e quais são os desafios. Então fica com a gente. Molina, eu falei de desafios, eu falei de oportunidade. Eu queria que vocês me dissessem quais são os desafios, as oportunidades que tem para uma empresa trazer um cara de 40+, 50+, 60+, e colocar na tua operação, na sua operação. Como é que funciona isso? Bom, Salles, em primeiro lugar, obrigado por nos convidar para fazermos aqui este podcast. Acho que é uma oportunidade fantástica, não só de nós falarmos sobre essas oportunidades que as empresas têm ao contratar pessoas com maior experiência, mas também do impacto que o envelhecimento populacional vai causar na sociedade, e as empresas, os empresários, têm de estar preparados para isso, porque isto é uma onda, né? E nós estamos vendo a onda vir, e se não estivermos preparados para ela, isso vai atrapalhar a vida das empresas. Eu mais tarde, vou deixar um pouquinho o Mauro também se apresentar, mas depois eu mais tarde vou querer dar alguns tópicos sobre o que representa esse envelhecimento populacional e dizer desde já que é a primeira vez na história que isto acontece. Ou seja, em toda a história nós só temos tido crescimento de população, e só em alguns momentos extraordinários de guerras ou de pandemias mortíferas é que nós tivemos diminuição temporária da população. Então, sempre tivemos aumento de população. Esse aumento de população gera aumento de consumo, aumento de negócios, aumento de riqueza, e nós vamos começar a ter um decréscimo de população. Se as empresas não estiverem preparadas para isso, nós vamos ter uma situação social problemática e os empresários vão ser os primeiros a sofrer. Mauro, eu tomei um susto. Quando eu olhei ali, Hub 40+, eu falei, caraca, o 40+ já está nesse meio. Como? Por quê? O que te levou a chegar a essa conclusão que desceu um pouco essa régua do 60 para o 50, do 50 para o 40? O problema já chegou nos 40 anos. Exatamente isso. Meu obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar do teu lado, Molina. Infelizmente, sim. Por quê? Uma pesquisa que foi feita pelo InfoJobs, que é um parceiro nosso, detectou que 70% dos profissionais acima de 40 anos no Brasil já sofreram preconceito etário, que a gente chama também de etarismo, ageísmo ou idadismo. E quando a gente desce para a faixa etária de 30 a 39 anos, 24% dos profissionais também sofrem de preconceito. Então é uma situação que não atinge apenas os 40, os 50, os 60. Isso é agravado nessa faixa etária. Mas aos 30 anos já é chamado de velho. Ele já é alijado do mercado de trabalho formal. E qual é a alternativa que ele tem? Muitos deles vão para o empreendedorismo, vão abrir um negócio próprio. E aí começa um crescimento exponencial do empreendedorismo, quando dentro do mercado formal as empresas têm que começar a perceber os benefícios que essa faixa etária traz. Exemplo, a experiência. Experiência não se aprende em salas de aula, nem nada disso. É com a vivência, com erros e acertos aprendizados ao longo de toda uma carreira. Por outro lado, o aprendizado que essa pessoa conquistou, técnico, tecnológico, a adaptabilidade e tudo aquilo, aquele networking que ela também conseguiu acumular ao longo de 20, 30, 40 anos de vida profissional. E, quando a gente fala de mercado de trabalho formal, a gente está falando muitas vezes de um custo que é mais elevado na concepção das pessoas. Agora vamos pensar em duas questões. Que custo é esse mais elevado se a solução encontrada é reduzida? A gente reduz o tempo quando há uma experiência.
Os erros do passado não vão mais se repetir. Minimiza esses erros. Então, primeiro, tempo é dinheiro, né, para começar por aí. E segundo, quando a gente coloca na ponta do lápis, realmente, um profissional, de acordo com o Ministério do Trabalho, fica na mesma empresa no Brasil 19 meses, não completa 2 anos na mesma empresa. E quando a gente começa a olhar a faixa etária, os 50 a mais ficam em média 6 anos. E a faixa etária de 18 a 24 anos fica em média na mesma empresa no Brasil 9 meses. Como é que você forma cultura dessa forma? Exato, mas eu estou falando de custo para a empresa, de recrutamento, de seleção, de treinamento, de cultura. Olha, o que tem na base disso. E é exatamente esse custo que a gente tem que começar a perceber também. Não é um pouquinho mais alto do plano de saúde ou um pouquinho mais alto daquela situação. É quanto aquele profissional está entregando de resultado. E quanto mais ainda a integração entre todas as gerações faz diferença. Que isso traz criatividade, traz inovação e traz soluções muito mais assertivas. Como é que acontece lá fora? Eu vejo na América, principalmente aqui no Brasil, o McDonald's contrata a gente, talvez o primeiro emprego. Na América, é o sênior. Uhum. Você vai ser servido no McDonald's por uma senhora sorrindo. Como é que acontece lá fora? Vamos dizer, melhor entrega das empresas, que às vezes a gente discute, nossa qualidade de serviço não é tão boa, precisa melhorar, e falando isso de forma construtiva, né? A melhor forma de você avançar na evolução é reconhecendo onde você está. Então, como é que acontece? Você tem alguma colaboração para falar, olha, realmente na Europa são pessoas um pouco mais velhas e isso acaba trazendo uma... A grande questão, na minha opinião, é o seguinte, se a gente vai, e aí eu pegando o gancho do Molino, no envelhecimento populacional, isso acontece no mundo inteiro. A França, por exemplo, demorou 150 anos para chegar ao ponto que o Brasil está chegando em 20 anos em termos de envelhecimento populacional. Então isso é muito rápido aqui no Brasil, por exemplo. E outros países, como na Europa, por exemplo, já chegam a 24%, 25% de pessoas acima de 65 anos. No Japão já chegou a 29%. Então, as sociedades começaram já a construir um modelo organizacional que permita a inserção desses profissionais. E segundo, se a gente vai viver mais tempo, está vivendo mais tempo, até com os avanços da tecnologia e da medicina, se a gente antes falecia aos 60 anos, por exemplo, hoje no Brasil a expectativa de vida é de 75 anos, como é que a gente vai fazer para ser remunerado e conseguir sobreviver dos 60 até os 100 anos? Que muito em breve vai acontecer. Então a gente não pode ficar fora do mercado durante mais 40 anos de vida. Então o equilíbrio em termos de saúde física, saúde emocional, saúde relacional, né, saúde financeira, né, e combater o etarismo em todas as suas formas não é fundamental, é imprescindível na sociedade como um todo. E a Europa e os países desenvolvidos começaram a perceber isso. No Japão, por exemplo, o mais velho é um ancião, né? É quem a gente ouve, né? É cultural isso do Japão. E os Estados Unidos também começou a inserir cada vez mais pessoas mais velhas no mundo do trabalho, como você relatou também. De fato, eu tenho aqui alguns números, por exemplo, na União Europeia, o aumento de expectativa de vida ao nascer foi de 10 anos no decorrer de 60 anos. Nesse mesmo período, o aumento da esperança de vida no Brasil foi 24 anos. Ou seja, nós envelhecemos muito mais rapidamente do que eles, porque eles foram envelhecendo ao longo do tempo, ao longo dos últimos 100 anos, 120 anos. E nós demoramos desde os anos 60 para cá a envelhecer o que eles demoraram 100 anos. E isso tem um impacto brutal em termos de mercado de trabalho também, ou seja, nós hoje estamos aproveitando os últimos momentos que nós temos de um volume considerável de jovens no mercado de trabalho. Países como a Alemanha, países como os Estados Unidos, que já têm uma população idosa mais considerável, eles já são obrigados a contratar as pessoas sénior porque eles já não encontram júniores para contratar para o McDonald's, etc. E quando eles não contratam pessoas sénior, eles são obrigados a contratar estrangeiros ou imigrantes. Eles aceitam nos Estados Unidos muita imigração justamente porque eles sabem que eles têm um impacto no envelhecimento e se eles não aceitarem esses imigrantes, eles vão ter um problema. A Alemanha, por exemplo, eles têm um percentual de pessoas idosas bastante elevado. Tão elevado que eles já não têm gente dentro
dentro do país, especializada para cuidar de idosos. Então, no ano passado, 2023, o Ministro do Trabalho e o Ministro da Administração Interna da Alemanha vieram ao Brasil, os dois, fazer uma missão para contratar enfermeiros para levarem para a Alemanha para trabalharem como cuidadores de idosos, enfermeiros brasileiros para trabalhar, ou técnicos de enfermagem para trabalhar como cuidadores de idosos na Alemanha, e a ministra da Administração Interna alemã veio com o objetivo de já lhes dar a autorização da residência, ou seja, eles vieram para tirar cuidadores de idosos daqui do Brasil para levarem para lá, porque eles lá já não os encontram. Então, olha só que interessante o que você está falando, Molina. A gente procura aqui tangibilizar oportunidades de negócio. Você está entregando muito rápido oportunidades de negócio para a gente, porque uma empresa que cuide de home care, que cuide de idosos, pode pensar na sua internacionalização. Se você está assistindo, vai lá e dá uma olhadinha. A gente já fez algumas conversas sobre internacionalização de empresas. É uma oportunidade para conversar com o governo alemão e talvez até replicar para outras nações essa oportunidade, e empresas daqui já com a estrutura mínima feita, buscar oportunidades no novo mercado que, a princípio, se não tivesse o Molina aqui falando disso, eu não tenho ouvido isso fora daqui. E olha que eu recebo muita informação, mais até do que eu tenho capacidade de absorver. Mas eu não ouvi falar disso. Isso é uma bruta oportunidade, e ganhar em euro é diferente, né? E não só, por exemplo, eu estou conversando com o pessoal da Uniswan, da universidade, aqui no Rio de Janeiro, e eles formam enfermeiros. Isso para eles foi uma informação que foi uma mina de ouro. Por quê? Porque eles estão formando enfermeiros, e a grande, digamos, dificuldade das universidades hoje em dia é garantir que esses alunos sejam colocados no mercado de trabalho. Neste momento, eles já têm uma porta aberta para os seus alunos no momento em que eles se formem, e vão, eventualmente, adaptar os cursos para prepararem essas pessoas para o mercado de trabalho internacional também. É muito interessante. Eu queria só destacar dois números que eu acho que são muito bacanas. O primeiro é que a tendência toda é que em 2060 a gente chega aqui no Brasil com 37% da população idosa. Idoso que eu estou falando de 60 a mais. E aí entra em outro aspecto, que é exatamente o consumo desse público. Você está envelhecendo, e ele hoje, os 50 a mais, não estou nem falando de 60, os 50 a mais, é o maior poder aquisitivo que nós temos hoje no Brasil, é o maior consumidor do e-commerce no Brasil. E o que tem mais dinheiro, naturalmente, para comprar... 1,4 trilhões. Não, aumentou, tá, 2 trilhões,2 200 bilhões de reais por ano. É o que circula na economia prateada. Agora, uma informação que eu queria passar... Que tem um cara de 50 vendendo para outro 50, que ele entende a necessidade... Exatamente, é esse o ponto que eu queria chegar. Do que o de 20 vendendo para o de 50, que vai falar, tio... Leve isso aqui. Exato, mas aí há dois tipos de oportunidade que tem que ser verificada. A primeira oportunidade é exatamente esse público, porque 45% deles, quase metade deles, não se sente representado pelos produtos e serviços que hoje existem no mercado. Então o potencial aí é gigante. A gente está falando de aplicativos de transporte só para esse público, academia de ginástica só para esse público. Então é um ambiente, muitas vezes até físico, né, desses dois projetos que eu mencionei, apesar de um também lidar com a tecnologia. Agora, se a gente olhar na área de startup, e aí mundialmente falando, a média de idade de fundadores das startups de sucesso no mundo, de acordo com o MIT, é justamente 45 anos. Então, a juventude de um lado, a experiência do outro se juntando para poder trazer para cada startup as características necessárias para se tornar uma startup de sucesso. Então, de um lado, são produtos e serviços que têm que ser criados. De outro, startups que estão aí para resolver essas questões muito mais rapidamente. Então, por que não se une uma coisa com a outra? E aí o movimento disso vai ser muito mais acelerado. E o atendimento para esse público, não apenas na área de saúde, mas em todas as áreas, porque a gente está falando da área financeira, está falando da área de lazer. Quem mais frequenta viagens, né, é um público de 50 a mais, tem mais tempo, tem mais dinheiro e por aí vai. Na área financeira, na área financeira, uma renda coisa. Maior, qualquer área, maior qualquer área. Do que qualquer... Tem área imobiliária, por exemplo. Quem é que compra mais imóveis? Até para os filhos, né? Quem é esse público? Né? Quem é que investe mais nesse... Qualquer área que você
começa a observar, a frequência desse público é muito mais assertiva, né? muito mais intensa do que o da população mais jovem. E mesmo na área, como você mencionou agora, Marina, na área universitária, na área acadêmica, é a mesma coisa. Eles não são apenas professores, coordenadores, supervisores, eles são alunos. Também. É. O crescimento de alunos nas universidades brasileiras aumentou exponencialmente nos últimos anos, mais de 100%. Então, é crescente o número de pessoas que estão na universidade para quê? Para se reinventar profissionalmente. E aí isso está tudo certo, porque antes a gente ficava na profissão ou ficava na mesma empresa 30, 40 anos. A gente não mudava. Hoje em dia isso aqui está totalmente diferente. A gente pode se reinventar 4, 5, 6 vezes ao longo da vida profissional. Então, às vezes, estou fazendo faculdade. Pegar 2 exemplos. A USP de São Paulo tem 80 mil alunos. O USP 60 a mais em São Paulo. Aqui 80 mil. Aqui na UERJ, que tem uma terceira idade, que eles chamam, que é até um termo meio defasado, mas ok, também é tudo aberto, são cursos livres para 60 a mais. Então, a frequência é gigante nesses 2 polos acadêmicos. Só para mostrar como é que esse 60 a mais precisa ser ativo em todo sentido. Não estou falando apenas da remuneração, eu estou falando do aprendizado contínuo. Agora, para os empresários também, para os empresários, eu diria o seguinte: esse é um mercado que ainda não está totalmente atendido. Hoje em dia, como o próprio Mauro disse, 45% das pessoas idosas sentem dificuldades em encontrar produtos adaptados para eles. Então, esse é um mercado que não está atendido. E é um mercado que tem dinheiro. São eles que, hoje em dia, consomem, têm uma renda média 30% maior do que os adultos até 60 anos, ou seja, eles são as pessoas que estão melhor financeiramente e precisam de produtos. Então começa a haver determinados mercados adaptados a isso. Hoje em dia nós temos aparelhos de atenção, de chamada de emergência, temos hotéis que começam a ser preparados para pessoas idosas, onde os banheiros são adaptados, as camas são adaptadas, enfim. Existe um mercado imenso aí a ser explorado nessa população 60 mais. E o que eu acho também é que nós temos de começar a olhar essa questão do ponto de vista de previdência. Então isso é outro aspecto que não tem tanto a ver com o empreendedorismo, digamos, com os empresários, mas é um impacto que nós vamos sofrer e eu acho que o empresariado deve começar a olhar e a conversar com o Estado para ver de que forma é que isso vai ser resolvido, porque senão isso vai representar um aumento de impostos lá na frente. E tudo o que nós não queremos é aumento de impostos. Então, hoje em dia, por exemplo, nós temos, nos anos 80, eram quase 10 pessoas contribuindo para cada pessoa idosa, para cada aposentado. Em 2060, vai ser uma pessoa a contribuir para cada pessoa idosa. Ora, essa conta não vai fechar nunca. Então, a pessoa que vai receber a aposentadoria vai ter que... Vai ter outro trabalhando em dobro por ela? Outro trabalhando em dobro ou por conta de 10, no caso. Então, isso ou vai aumentar imposto ou vai fazer com que a pessoa que esteja aposentada tenha que receber menos. Então, essa conta não vai fechar. Então, alguma coisa deve ser pensada e deve ser, digamos, forçada pelo empresariado junto ao governo, junto ao Estado, para que isso seja reformulado já a partir de agora e não em 2060, quando explodir a bomba, né? Então... Molina, você sabe que ele ficou com inveja de você entregar rápido, entregou várias oportunidades de negócio. E a competição é super legal, pode ficar à vontade. Eu acho que agora ele passou à tua frente, você pode entregar outras. Eu fico lembrando a minha mãe, por exemplo. Na casa dela a gente trocou a fechadura e botou aquela fechadura por digital e senha e tudo. A forma de você configurar aquilo é terrível. Está preparado para uma pessoa que não nasceu digital? Não está preparado. Então existe um mercado para que um desenvolvedor de aplicativo desenvolva um aplicativo friendly para uma pessoa mais velha. Mas quem vai pensar nessa solução? É o mais velho. Sim, é o mais velho porque já passou para aquela dor.
que já passou por aquela dor. Sim. Ou ele teve um pai, uma mãe que passou pela dor, que talvez seja o teu caso, ou ele mesmo está passando por aquela situação e não consegue resolver. Ele ia não vender consegue o enfrentar. dobro, o triplo, Claro, talvez. sem dúvida. Mas já tem produtos direcionados para isso. Por exemplo, existem telefones que são com teclas maiores, que não são telefones inteligentes, não são smartphones, são telefones comuns, como eram os de antigamente, aqueles que haviam, com teclas maiores, justamente porque as pessoas já não, os idosos, alguns deles já não querem olhar o WhatsApp, não entendem isso. Embora 80% deles hoje em dia usem WhatsApp, ou seja, já não é uma coisa aí, tão Molina, vou incomum. pegar teu gancho, sem querer te cortar. Mas aí todos esses telefones, por exemplo, telefone já tem telefone com letras maiores, já tem planos de saúde específicos para pessoas com mais idade. Enfim, tem o Prevent Senior em São Paulo, que vende planos de saúde para pessoas 60 a mais, ou seja, focou nesse público. Já existe um mercado que começa a atuar nesse sentido. Mas, Molina, exatamente as soluções, muitas vezes, eu vou pegar até o teu gancho, que eu acho que é maravilhoso, elas não são adaptadas exatamente aos 60 a mais. Por exemplo, se 80% dos 60 a mais mexe com o WhatsApp e recebe um celular que não tem WhatsApp, já tem um vácuo aí. Olha o problema que está acontecendo. Por que não se cria, então, esse celular com as letras grandes, com toda essa facilidade, mas que tem o WhatsApp? Pelo menos o WhatsApp, que é a pesquisa que são detalhes. Uma infinidade são de detalhes. soluções que estão no limbo, não estão pensadas. Claro, mas são detalhes fundamentais. Uma vez eu entrei no site do meu banco para fazer uma operação qualquer lá, e aí ele me deu um código. Aí falou, olha o código no teu celular. Bom, se você quisesse o celular, eu não teria fazendo no meu computador, né? Aí eu olhei pro celular. Aí na hora que eu pego o código do celular e passo no computador, ele fala assim, você não pode usar os dois dispositivos ao mesmo tempo. Ou seja, eu entendi perfeitamente, eu tinha que usar no celular, porque senão eu ia bloquear o computador. Então eu fui pro celular. Agora, como é que a gente pode resolver isso? É uma falta de sensibilidade tecnológica. Mas oportunidade. Claro, oportunidade. Sem dúvida. Oportunidade, como o Molina estava falando, e no outro dia nós tivemos aqui uma discussão com relação a Copacabana. Talvez o bairro mais idoso do Brasil. Da América Latina. Da América Latina, certamente do Brasil, que precisa ter uma acessibilidade maior nos mais diversos serviços que possam existir em Copacabana, desde um teatro a um cinema ao calçamento da rua, porque às vezes a gente se perde, tá? A gente começou a discutir aqui se o problema era a pedra portuguesa. Não, o problema não é a pedra portuguesa, é o calçamento de uma forma geral mal feito, mal cuidado. E isso leva, não o idoso, eu tropecei no outro dia em Copacabana, virei para trás, porque eu achei que a calçada era regular. Ondas, e aí eu tô achando, o olho engana, né? Tô andando, de repente eu tropecei, olhei para trás, era uma lombada, o cara consertou a calçada e deixou uma elevação. Aí eu fico imaginando, pô, eu tropecei, não me machuquei, não caí, mas e a minha mãe? Claro. Não, ela certamente cairia. Mas essa queda de idosos então, é um número exorbitante. Como isso, que a gente está preparado? E a consequência disso, com a queda, é o aumento da frequência nos hospitais, o custo, né, da saúde, e por aí vai. Você sabe quantas pessoas e a inabilitação de várias pessoas, isso, porque aí pro pode mercado ser... de trabalho. Não, e muitas vezes, essa solução na calçada, que o Molina já vai falar que tem um projeto sobre isso, ela não atinge apenas o idoso. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoas com deficiência, pessoas que são cadeirantes, tudo isso vai facilitar, se isso for resolvido, pelo menos amenizado, vai facilitar todas as idades, por exemplo, e todas as pessoas que têm algum grau de dificuldade naquilo. Mesma coisa com o mundo virtual, né? Há aplicativos que têm acessibilidade virtual, né? Alguns sites. Isso facilita aqueles que usam óculos, aqueles que têm mais dificuldade visual, não necessariamente aquele que tem uma questão mais grave, né, visualmente. Então isso atinge vários públicos. E o público disso são milhões. A gente não está falando de pouca gente. Sabe que eu estou gostando demais dessa conversa? Porque a gente está trazendo para a mesa necessidades que existem na nossa economia. A questão da calçada é uma questão que é muito polêmica. É muito polêmica e aqui no Rio de Janeiro especificamente nós temos um problema que é legal. Ou seja, a calçada é da responsabilidade do imóvel condomínio, à sua frente. do imóvel.
e não existe uma legislação que obrigue a qual é que é o padrão da calçada. Cada pessoa constrói a calçada do jeito que quiser, ao contrário de muitos outros municípios que estabeleceram qual é que é o padrão da calçada, tem um caderno que diz como é que a calçada tem de ser construída. E o exemplo disso é que, por exemplo, no outro dia, o Bradesco repavimentou toda uma calçada na frente de uma agência na Gávea, se não estou em erro, fez um trabalho fantástico, enfim, fez uma calçada lisinha, só que não chamou ninguém para ver se aquela calçada estava ou não adequada de acordo com padrões de calçada que seriam os adequados. Então, a calçada está toda lisinha, mas não tem o piso tátil para uma pessoa que seja invisual. Isso hoje em dia, por exemplo, é uma coisa que é, digamos, básico. Faz uma calçada, tem que colocar aquele piso tátil que você consegue andar com... Que é mais do que isso, Molina? Fantástico o que você está colocando. Fantástico. As pessoas têm que olhar... A gente fala muito de ESG, social. Cadê a engenharia para olhar pelo lado social? Fala, não, eu vou botar refazer a calçada. Ótimo. Mas tem regras, pode utilizar não, mas por que regras. Tem normas da ABNT. Por que também não vai para ver estudos sobre isso previamente? Porque não é só pegar a calçada. Isso é muito simples de colocar, né? Como o Bradesco fez, pegar esse exemplo. Mas sim conversar com instituições que estão ligadas também àquele tipo de movimento. Porque aquele público, por exemplo, pessoas que têm deficiência visual, por exemplo, vão conseguir trazer novas alternativas. Talvez aquela antiga não seja mais adequada, mas a nova pode ser. Né? Então, eu vou te dar qual é a atualização tecnológica que isso tem? Que formas que tem de construção da calçada que sejam mais inovadoras, por exemplo? Esse é um dos nossos projetos no Conselho, é justamente padronizar as calçadas no Rio de Janeiro. Ou seja, criar um livro que diga como é que a calçada tem que ser feita e esse livro ser, digamos, aprovado na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, pelos vereadores, ok? São essas as regras. A partir daí, as pessoas querem mudar as calçadas, querem construir um prédio, fazer uma calçada, mudar, é aquilo que tem que usar. Então eu vou te dar dois problemas. Um, na frente da fábrica, eu estruturei a calçada, de acordo com as normas da ABNT, mas coloquei ela reforçada, porque entram carretas de 60 toneladas. Aí, uma concessionária de cabos foi lá e cortou a minha calçada inteira, que eu reclamei com a minha equipe que estava fazendo a calçada para ela ter um gripe suficiente, ter porosa o suficiente, mas não muito porosa, para que a pessoa não escorregue no dia de chuva, e eles foram lá e cortaram, refizeram e deixaram aquela linha do que refizeram com pedras ainda para fora. Só que eles cortaram a malha de aço, que era a tela para dar resistência ao solo e suportar a carreta. Então, eu não preciso explicar que resultado que isso deu. Deu eu gastar mais dinheiro para refazer uma coisa que eu não tinha quem cobrar, porque simplesmente não acontecia. E outra, passeio olímpico. Puseram um granito com uma porosidade e trocaram esse granito em alguns pedaços por granito liso. Escorreguei, as pessoas escorregam. Eu achei que eu estava de patins, porque eu vim para visitar uma empresa, tô andando ali e de repente... Aí peguei um outro que já tinha gripe e funcionou. Então, eu acho que existe sim uma grande oportunidade para a gente olhar de uma forma mais abrangente, e ali talvez uma pessoa de 50, de 60, de 80 Exato. consiga perceber coisas que nós não conseguimos no dia a dia. Ou que um prefeito, um subprefeito consiga, um subprefeito novo, não perceba isso como um problema. Tem oportunidades. Tem. Nós conversamos até sobre um projeto, enfim, que eu comecei desenhando, que seria o tornar a calçada patrocinada. Ou seja, uma empresa como a Bradesco fez aquela calçada, como o Itaú, como qualquer pessoa que tenha calçada à sua frente, ela poder patrocinar aquela calçada, vou dizer, ok, eu vou trocar esta calçada toda de acordo com as normas
mais modernas e o padrão que está estabelecido, mas eu vou poder colocar um QR Code na calçada, onde uma pessoa que passe, vê o QR Code, pode colocar lá a informação, esta calçada foi patrocinada pelas farmácias, etc., ou supermercado. E contar até uma historinha daquela determinada área, por aqui passou Carmen Miranda, seja o que for. A questão do turismo, ou seja, você aqui está próximo a este lugar, pode ver a igreja não sei quando, e se esta calçada estiver danificada, clique aqui. A pessoa poder clicar e a calçada, enfim, alguém fazer logo o reparo daquela calçada, que seria organizado por uma empresa privada, todo esse, digamos, aparato de comunicação e reparo de calçados. De manutenção. E, obviamente, eu acho que um papel extremamente importante e social deveria ser tomado pela SEDAI, pela Light, pela, como é que se chama a SEGA agora? A Naturgy. A Naturgy, porque são eles que chegam, como chegaram na sua calçada, que você teve a preocupação de fazer uma calçada boa, chegaram, rebentaram e depois colocam de um jeito qualquer que estragam toda a calçada que está feita. Ou seja, então, eles também têm que ter um trabalho de responsabilidade. Tem que haver uma fiscalização. E, novamente, eu vejo num trabalho de fiscalização uma pessoa mais velha com experiência suficiente para avaliar e também não cometer exagero, né, na fiscalização. Porque às vezes você vê um exagero... Claro, sem dúvida. Mas, pelo que a gente está falando aqui, o potencial é imenso da economia prateada. Olha só, ele pegou um exemplo e esse exemplo está sendo detalhado, está sendo aprofundado. Um dos exemplos. Se a gente começar a olhar para o mercado, você tem exemplos na área de saúde, na área de mobilidade, na área de turismo, tudo isso aqui tem um potencial imenso. E quem está nos ouvindo, eu acho que é fundamental perceber qual é a área de formação dessa pessoa e tentar ver quais são as startups que estão direcionando algum tipo de projeto específico para esse tipo de comportamento. E como esse profissional que tem 50, 60 a mais pode contribuir também para startups que já estão no mercado, ou ele mesmo criar novas alternativas e novas startups para haver uma complementação. É verdade. Você que está assistindo a gente, se você, como bem dito agora, né, se você está em alguma área específica e busca alguma oportunidade ou tem algum questionamento, vai lá, comenta no próprio YouTube, fala conosco através das redes sociais para que a gente consiga trazer mais informação sobre oportunidades que às vezes estão aí na nossa cara e a gente não visualiza, para que a gente consiga fazer um advocacy em seu favor com a prefeitura, com a Câmara Municipal, com o governo do estado, e falar, gente, você tem que fazer um processo de seleção e contratar fiscais mais velhos, porque esses têm uma experiência adquirida, não só o conhecimento teórico, mas uma experiência de vida com base nesse conhecimento teórico. Então vai lá e se junta aqui, porque o processo de transformação da sua realidade, ele vai passar através da união, de você se juntar com alguns grupos, como sociedade civil organizada. Então, exatamente, vem para cá. E aqui no Conselho, são 25 conselhos de associação comercial. Que temos extraordinários. Que é fantástico, né? Eu acho que vale a pena procurar a associação comercial. E vou dar só mais um exemplo. Agora, na iniciativa privada, teve uma iniciativa, se não me engano, foi na Holanda, em que colocou no supermercado caixa lento. Por que o caixa lento? Porque os mais velhos gostam de conversar, e aí havia aquela conversa com caixa, né? O consumidor com caixa, demorava mais tempo, e aí resolveram instituir um caixa lento. Esse caixa lento foi o que teve maior volume de negócios, e começaram também a replicar isso para outros supermercados da mesma rede. Né? Então, para mostrar que muitas vezes aquele consumidor não vai lá apenas para consumir, né? Um produto, ou dois, ou três. Ele vai lá para conversar. Então, aquela ambientação dentro daquele espaço, que é um espaço de consumo, acaba se tornando um espaço também de convivência e de socialização. E é isso que o idoso quer. Né? Você sabe, eu vou citar, mas positivamente, eu fui num supermercado mundial um dia e cheguei com essa pouca velocidade que eu gosto de tratar as coisas, né? Cheguei, fiz as compras. Quando eu cheguei no caixa, eu falei, essa daqui, parei.
Nossa, eu fiquei desesperado, porque a mulher não parava de conversar com o caixa, com a menina do caixa. E a menina do caixa super simpática, rindo, brincando com ela, profissionalmente falando, né? Mas levou um tempo tremendo. Eu acho que o Mundial já percebeu isso daí e já criou essa simpatia. Isso? Foi na Tijuca. É também uma região que tem muito idoso. Essa oportunidade de abraçar melhor o seu cliente. Então, as oportunidades, olha, eu acho que vocês estão... E aí outra, por algum motivo se chama sênior, a pessoa tem senioridade, senioridade no conhecimento profissional, no conhecimento de vida, e tem muito a agregar em termos de experiência de trabalho e experiência de empreendedorismo. Essas pessoas acabam por acatar, digamos, por começar a trabalhar e dar sugestões muito boas também ao próprio negócio onde elas estão. Agora imagina o seguinte, essa caixa do supermercado estava conversando com a outra, pode ter feito de maneira espontânea ou mesmo a empresa ter treinado ela. Uhum. Agora imagina, olha outra área, treinamento profissional para pessoas mais velhas poderem atender também. Porque quando a gente fala de mercado de consumo, é muito estranho que a gente vai numa loja, por exemplo, de aparelho celular, é atendido lá por um jovem, normalmente. Uhum. Porque o jovem conhece mais de tecnologia. Ok, mas se entrar uma pessoa de 70 anos lá, quiser comprar um aparelho, a conversa do jovem com um de 70 a mais não vai funcionar. Então, por que você não treina, de alguma forma, um 60 a mais para atender os 70 a mais? E o 20 vai atender o 20. E sair com o telefone configurado com letra grande, porque o jovem está olhando aquela letrinha mínima e falando assim, não, as letras são legíveis. Sim. Claro, lógico, você não está enxergando. Aí o cara fica sem graça. É mesmo, tá legível. Com um monte de linha. Claro. Aí ele leva o telefone e depois busca alguém. Identificação. Havia um problema em centrais de atendimento, e o Rio de Janeiro tem muita central de atendimento. Havia um problema nas centrais de atendimento, que era o turnover. O que é o turnover? Contrata uma pessoa, um jovem, para trabalhar na central de atendimento, e essa pessoa, em média, não dura um ano no trabalho. Fica menos de um ano no trabalho. Uma central de atendimento de São Paulo começou adotando técnica de chamar pessoas com mais de 50 anos para fazer o atendimento de assistência 24 horas. Quando a pessoa tem um problema lá no reboque, no carro, ela atende, manda um guincho, etc. Eles contrataram pessoas, senhoras de 50 mais, e ficarem trabalhando apenas 4 horas por dia. E não as 6, que geralmente é esse tipo de atividade. Elas só trabalhavam 4 horas por dia. Conseguiram contratar um monte de gente e eram pessoas que estavam felicíssimas por saírem de casa de manhã ou de tarde, tinham aquelas 4 horas de trabalho que lhes produtivas. Davam, se tornaram produtivas, eram extremamente pacientes e eram pessoas que não tinham o menor problema em ficarem 2, 3, 4, 5, 6 anos na empresa, tornavam-se extremamente experientes naquilo que faziam, davam um atendimento fora do comum para a pessoa que estava lá do outro lado passando dificuldade e deixaram de ter o problema do turnover, ou seja, e o atendimento maravilhoso, porque o atendimento era muito mais lento, era muito mais direcionado para aquele público que quer receber uma informação mais concreta, mais real, né? Não aquela aceleração, né, que muita gente vê, ou informações que não batem com a realidade. Olha só outra coisa primorosa que vocês estão trazendo, é a capacidade que a pessoa mais velha tem de compartilhar o conhecimento e experiências. Eu, quando fui no segmento que eu participo, eu sempre fui envolvido e já com 17 anos eu liderava o grupo de jovens que era na Fiesp. E a primeira palestra, vamos lá fazer uma palestra sobre a empresa. A empresa nossa foi criada em 1938 pelo meu avô. E eu fui dar essa palestra. Eu falei, caramba, mas com quem que eu vou? Fui lá no meu avô. E o meu avô ia à empresa até 100 anos. Ele nos deixou quando fez 105, logo depois de fazer 105 anos. Eu falei, vô, me conta aí como é que tá, que era um momento no Brasil conturbado, inflação a 100% ao mês. E aí ele falou, olha, as coisas na vida são como uma onda. Quando você está lá embaixo, você pode ter certeza que você vai chegar lá em cima de novo. E se prepara, porque na hora que você estiver lá em cima, você vai descer. Se você estiver preparado, você vai caminhar numa média bastante razoável. E aí eu fui. E outra coisa, ele falou assim,
Você hoje pega um avião, você pega um Eletra e vai para São Paulo, e em 1 hora você está lá, muito fácil, muito gostoso. Quando eu atendia a Marinha, com câmaras frigoríficas, bases, eu ia num avião, que era uma cadeira dura da FAB, que eu não tinha muita certeza se eu chegava lá, não. Eu ficava procurando um paraquedas lá dentro, sem nunca ter pulado de paraquedas, saltado de paraquedas. O compartilhamento dessa informação com as pessoas mais velhas é extremamente rico. É extremamente rico. E eu acho que essa conexão precisa ser refeita, né? Eu acho que a gente perdeu essa conexão. É que a gente chama da integração geracional. Eu faço muitas mentorias, né? Tenho plataforma de mentoria. E é fantástico participar de uma, por exemplo, que tem 150 mentores que já foram CEOs de grandes empresas, já são pessoas descartadas do mercado. E quando você coloca um jovem do outro lado, que está começando a liderar uma empresa, né, seja como C-Level ou CEO, e coloca ele em contato com pessoas que já têm 30 anos de bagagem, 40 anos de bagagem profissional, você tem uma assertividade, uma troca aí riquíssima para os dois lados. Né? Um conhece melhor o outro e um consegue também transmitir o seu conhecimento e seus erros para o outro. Isso encurta distâncias, né? Encurta o aprendizado. Sabe o que eu estou lembrando? Eu estou lembrando de um filme que eu assisti, não me lembro mais o nome do filme, mas era uma pessoa mais velha que era CEO, tinha sido CEO de uma determinada organização e foi ser estagiário. Sou estagiário. E aí, de vez em quando, ele falava, olha, se você fizer assim, eu acho que você vai ter um resultado melhor. Ah, não! E a jovem lá, e de repente, quando ela fazia as coisas que ele indicava... Dava certo. Dava certo. Esse filme é muito bom. Muito bom. Muito bom. De fato, essa experiência ela tem que ser partilhada, ela tem que ser principalmente aceite, porque às vezes as pessoas idosas também, as pessoas com mais idade querem partilhar, mas não há audição para o que elas estão falando. Então eu acho que os jovens também têm que aprender um pouco a ouvir e a terem a humildade de que não têm sempre razão. Porque essa é uma coisa, sabem tudo, se eu sei tudo, é uma frase muito comum no pessoal jovem. Não é? Tem aquela palavrinha também, Você fala, pô, você entendeu? Repete o que eu tô falando. Aí já não repete. Eu sempre falo da palavra respeito, né? Um tem que respeitar o que o outro tem para entregar. Né? Todos nós temos muito para ensinar e muito para aprender. E quando a gente fala da integração entre a juventude e a pessoa mais velha, a juventude pode ter mais, talvez, por ter nascido no ambiente virtual, né, mais capacidade, talvez, para tecnologia. Só que o mais velho, ele presenciou um mundo que não existia tecnologia. Então, a adaptabilidade dele a esse mundo, né, o que ele conseguiu se movimentar para poder se inserir nesse novo mundo tecnológico foi absurdo. Né? Viveu num mundo que não tinha telefone celular. Viveu num mundo que a inflação, como você colocou, era 3.000% ao ano. E quanto isso não enriqueceu esse profissional que hoje faz a diferença também. Então, como é que a gente vai deixar isso de lado? Né? Isso não existe nesse mundo da inteligência artificial. Né? Há quantos anos que a gente tem a inteligência artificial assim de maneira efetiva? Quantos anos que a gente tem o Pix de maneira efetiva? Muito pouco tempo. Só que essas pessoas já entraram, já estão utilizando isso. Então já conseguiram se adaptar em pouquíssimo tempo a essas novas tecnologias. Fazer, por exemplo, reunião virtual, né? Mexer no WhatsApp mesmo, que você mencionou. Tudo isso aqui faz parte dessa nova realidade. E por que a gente tem que falar da incapacidade desse público? Quando, na realidade, a gente está falando de as maiores lideranças no setor de tecnologia no Brasil, 55% são 50 a mais. Como é que é o número? 55% das empresas são lideradas na área de tecnologia por um profissional acima de 50 anos. E eu vou citar 3 exemplos para você. WhatsApp, que você mencionou. O WhatsApp é liderado pelo Guilherme Horn. Eu tive a oportunidade de conversar com ele numa live e ele tem acima de 50 anos. América Latina. O head do WhatsApp, do LinkedIn, na América Latina, Milton Beck. Eu gravei um programa com ele, tem mais de 50 anos. Estou falando de 50 para não falar um pouco mais velho, né? Mas, enfim. O Alex Sapiro, que até há pouco tempo dirigia a Amazon no Brasil, também tem mais de 50 anos. Ou seja, 30 anos de experiência aí, cada um deles. E estão liderando o WhatsApp, estão liderando o LinkedIn e estão liderando a Amazon. Então, olha a capacidade que eles têm. 3 bruta cases de sucesso. Fantásticos. Né? E só para ter uma ideia, quando eu falo do LinkedIn, lá eu tenho participo demais do LinkedIn,
São 75 milhões de usuários no LinkedIn no Brasil. Então, esse profissional que está nos ouvindo também tem quase a obrigação de estar presente nessa rede de maneira assertiva. Ele quer abrir um negócio próprio, ele quer empreender, ele quer uma recolocação, não importa o objetivo. Qual o segmento dele, também não importa a hierarquia dele, menos ainda. O que importa é que ele está com o network fortalecido e com a marca profissional cada vez mais poderosa. Reputação, né? Claro, E eu referência. diria também que se um empresário quer aumentar os seus negócios, ele tem que começar a olhar um pouquinho para esse público 50 a mais. Ele tem que começar a ver o que eu posso fazer para adaptar o meu negócio para especificamente agradar esse público. Não, obviamente, descartar o público 50 menos, ou seja lá o que for, mas o que eu poderia fazer para conseguir que as pessoas 60 a mais comprassem mais o meu produto, entrassem mais na minha loja, ouvissem mais aquilo que eu tenho para dizer, o que eu posso fazer? Porque esse público, ele está ávido de serviços, produtos e tem dinheiro. É o público que tem, digamos, um volume de dinheiro para gastar. Então, eu aconselho os empresários a fazerem isso. Olhem esse público e olhem esse público no mercado onde eles atuam, seja o mercado geográfico, se a pessoa tiver um negócio num determinado local, ver ali assim o que ele pode fazer, seja online, seja digamos, se for uma empresa que atue business to business, ou seja, junto a outras empresas, que veja o que pode fazer para auxiliar os seus clientes a terem um produto melhor para a população sénior. Porque isso é realmente esse alerta um mercado excelente. Não está sendo feito só por você, não. Nem só por mim. Está sendo feito pelo Festival de Cannes, em 2019, antes da pandemia, o maior festival de publicidade mundial. Ele alertou para não percepção das empresas, agências de propaganda, e empresas que anunciam, os anunciantes, pelo dinheiro envolvido globalmente por esse público 50 a mais, que gira em torno de 15 trilhões de dólares. A gente está falando da terceira maior economia do mundo, atrás da China e atrás dos Estados Unidos. Ou seja, o volume de dinheiro, não só no Brasil, que é 2,2 trilhões, mas no mundo, que é 15 trilhões, é absurdo. Mas é absurdo também, eu gosto muito de números, tá? É absurdo também, absurdamente interessante você olhar que se no mundo são 15 trilhões e no de Brasil, dólares. E no Brasil 2,2 trilhões de reais. De reais. O outro é dólares. Tá. Eu falei, caramba, temos aí um número estupendo para o Brasil. Lembra dos dois números? Mas o número do Brasil e o número ruim, mundial são números extremamente significativos. Então, o volume é agora, o pessoal tem que se preparar, não é? Por exemplo, o pessoal no Japão está transformando escolas de infantários, não é? Infantários em centros-dia para idosos. Por quê? Porque já não há muita população, muito cliente para infantário. Então, eu estou aqui com um espaço, tenho aqui um lugar onde vinham aqui deixar a criança de manhã e levavam à tarde, eu agora tenho que transformar isto num centro-dia, onde vêm deixar o pai ou a mãe para eu ficar aqui, para ficarem aqui, digamos, em segurança, conversando, e vêm buscá-lo de dia. Ou seja, estão transformando os infantários em centros-dia para idosos. Outras coisas que estão fazendo é a integração entre escolas e locais onde ficam as pessoas idosas. Então, leva o filho... As escolas estão ao lado dos centros de idosos, ou seja, para haver, digamos, uma convivência entre uns, os próprios idosos fazem parte do pessoal que cuida das crianças e com isso, enfim, eles têm uma socialização, uma lufada. Eu me lembro de um caso aqui extraordinário, bizarro até, eu diria, que eu falei numa palestra que houve uma aldeia no Japão que ficou 25 anos sem nascer uma criança. 25 anos sem nascer uma criança. E tinha muita televisão lá? Não, tinha muito idoso. Uhum. E quando nasceu essa criança, todas as pessoas da aldeia fizeram procissão que queriam ver aquela criança, porque não viam uma criança há 25 anos. Então, essa é uma história que, se você procurar depois no Google, vai encontrar, que isso já tem uns 7, 8 anos, 10 anos por aí, ou seja, que mostra como é que é o envelhecimento no Japão e que nós vamos passar por isso.
Em 2100, Salles, em 2100, nós vamos perder 20 milhões. 20 milhões? São 20 milhões, eu vou lhe dizer o número certo. Em 2100, nós vamos perder 30 milhões de pessoas no Brasil. 30 milhões de brasileiros a menos no Brasil até 2100. Isso significa dizer que nós vamos perder uma população da Bahia e do Rio de Janeiro, nos estados, ao todo no Brasil. Então, isso aí é algo que vai mexer um pouco com a população, com a economia, com a previdência, com a saúde. Então, os empresários têm de se preparar para isso. Nós vamos ter uma E outra coisa, rapidinho, só para complementar o que está colocando, as empresas têm que perceber também, em termos de benefícios, o que está dando para o colaborador. Sim. Hoje a gente fala dessa geração sanduíche, que é aquela coisa dos pais e dos filhos simultaneamente. E essa geração sanduíche, que vai de cerca de 35 anos a 60 anos aproximadamente, já é mais de 35% da população brasileira, né, que está empregada. O que significa isso? Os planos de saúde, principalmente, dão como benefício para os filhos daquele colaborador. Só que vários deles não querem mais ter filhos. E os pais estão vivos. Então, olha a preocupação com os pais. Como é que fica isso? Por que um produto, por exemplo, pode ser criado, um serviço, é um benefício para quem está mais velho, né? Os pais daquele colaborador. E não para aqueles filhos que aquela pessoa muitas vezes não vai ter, não quer ter. Sim. Ou optar, ou enfim. Mas por que a empresa tem que direcionar uma coisa que, na realidade, na prática, não vai funcionar para aquele colaborador? Olha o objetivo fim. O objetivo fim é minimizar o custo daquele colaborador, mas, no fundo, mais do que isso, é gerar tranquilidade na mente dele, que ele não está suscetível a uma criança escorregar e quebrar um braço e falar, meu Deus, foi o salário todo mês. Eita, sim, mas e o pai? Como é que eu faço? E no caso... Que vai precisar talvez de mais. Exato, se é para tirar esse tipo de preocupação, a mãe e o pai. E eu já vou emendar aqui numa questão que é será que os imóveis estão preparados para essa idade mais avançada? Será que os espaços são condizentes ou será que nós estamos viabilizando apartamentos de 16 metros quadrados, onde um idoso vai ter que fazer uma prova de slalom ou de salto para poder sair da cama, não tropeçar na televisão, entrar no banheiro e ir para a cozinha em 16 metros quadrados. Não é uma unidade habitacional como determina as normas da ABNT e os códigos de obra. Aí a gente faz concessão, como eu ouvi aqui. Não, nós estamos fazendo essa concessão para viabilizar a ocupação do centro e melhorar o problema de moradia por conta das favelas. Quem que da favela vai comprar um apartamento de 250 mil reais, 300 mil reais? Conta outro, cara pálida. E eu acho que a gente está passando um pouquinho de bobo, né, nessa história toda. A questão da habitação da pessoa idosa, isso aí é realmente um problema que vai ter que ser conversado, constado, porque isso aí é política pública mesmo. Tem questões até de plano diretor municipal, por exemplo, na Zona Sul, você não consegue fazer um edifício se não tiver espaços de garagem. Ora, as pessoas idosas já não querem carro, já não usam carro. Os novos também, tá? Os novos também não, mas então... Isso que eu falei do benefício, a mesma coisa. Qual é o benefício da garagem se ninguém está querendo carro? Essa é uma coisa que, por exemplo, se o governo não começar a olhar essa questão e continuar a dizer, não, vamos precisar de continuar a ter uma vaga de garagem, isso aí vai encarecer, a pessoa vai comprar um imóvel com uma vaga de garagem que não vai usar para nada. A outra questão é... os idosos não se importam de um espaço pequeno para morar. Muito pelo contrário. Um espaço pequeno é um espaço que a pessoa está ali, é menos para limpar, é menos para manter, é menos para manter frio ou quente de acordo com a temperatura que estiver, portanto gasta-se menos energia para ambientar. Então, eles não se importam com isso. Mas precisa ser ergonomicamente precisa estar preparado para isso, em termos de rampas, em termos de acessos, em termos de mobilidade urbana. Ele precisa de estar preparado para isso. E hoje em dia isso não está sendo visto.
Então, isso não está sendo visto. E a própria habitação das pessoas que geralmente chegam a uma determinada idade e não têm para onde ir, ou seja, essa habitação tem que ser uma habitação pública, ou seja, uma instituição de longa permanência que seja fomentada pelo Estado. Hoje em dia, isso é um problema para encontrar no Brasil. A quantidade de vagas que existe é muito menor do que a quantidade de vagas que vão ser necessárias, já são hoje, e que vão ser necessárias daqui a 2, 3, 5, 7, 10 anos. Quer dizer, isso vai ser um drama que nós teremos que olhar com muito cuidado. Então, agora, por exemplo, pegar um gancho das garagens. Se hoje um público mais novo ou um público mais velho não utiliza carro, né, de forma geral, o que pode ser colocado nesse espaço disponível? Home office? Ou algum outro espaço de convivência? É isso que a gente tem que começar a pensar. Né? Isso não está sendo analisado. Você sabe que eu estou muito empolgado com essa nossa conversa, estou muito feliz, de verdade, porque estão sendo abertos horizontes que não estão na pauta da mídia, de uma forma geral. E eu vou provocar vocês dois, para que a gente construa uma trilha de conversa sobre esse tema e que a gente possa voltar com uma frequência maior falando e mais sobre um tema de cada intensa, vez. falando sobre um de cada vez, porque agora a gente aí, deu uma sim, abertura. sim. Ok, tem muito negócio aí para acontecer e passa pela questão de sobrevivência das organizações das empresas. Vamos começar a destrinchar alguns temas. Eu vou fazer uma provocação dentro da tua provocação, pode ser? Pode. Deixa os ouvintes sugerirem temas. Fantástico. E eu vou não fazer, só a segmentação, então, mas outros tipos de tema também. Eu vou que a gente fazer possa outra abordar. sugestão, então. Se nós falarmos de um determinado tema, por exemplo, habitação, que não estejamos só nós falando sobre esse tema na longevidade ou no envelhecimento populacional, que venha também alguma pessoa especialista em habitação para ouvir e para comentar o que pode ser feito com relação a esse assunto. Aceito. E vamos seguir nessa linha. A interação de quem está ali assistindo a gente, eu concordo, é fundamental. Vai lá, comenta, coloca os seus questionamentos e nós vamos procurar atender às suas necessidades. Mas agora, essa bola está com a Cláudia, que ela vai buscar a conexão entre o nosso conselho, são 25 think tanks, nós temos especialistas ultra capacitados. Vamos fazer uma conversa sobre a parte de arquitetura. Sabe que já existe um termo, chama-se geroarquitetura. Geroarquitetura de gerontologia, enfim, que é o estudo do envelhecimento, e arquitetura. Essa geroarquitetura é justamente os arquitetos que já têm a especialização para entrarem num imóvel e dizer: este tapete tem que ser retirado, este móvel com canto aqui não pode ser feito, a porta tem que ser mais larga, aqui no lavatório tem que ter um apoio para a pessoa se segurar. Como é que você passa com o andador caso precise? Isso, porque muitas vezes você não passa, a cama está em cima da televisão. Exato, mas porque muitas vezes, e você melhor do que eu pode falar isso, se preocupa muito com a tecnologia que está embutida lá, mas aquela tecnologia muitas vezes não é acessível para o idoso. Mas se essa mobilidade que você mencionou agora é fundamental para o idoso. Então não é só inserir a tecnologia acoplada a algo real que vai permitir que ele consiga, quantos no imóveis seu dia a são dia, feitos hoje andar melhor. Que ficam pensando: ok, se o meu comprador for uma pessoa de 80 anos, o que eu posso fazer para que este imóvel seja melhor, mais adequado para ele, para que ele não tenha de comprar um imóvel e ter que ainda fazer obra para entrar no banho ou para, enfim, utilizar o banheiro ou para entrar na própria casa. Desafio aceito e está passado já para eles comentarem. Perfeito. E vamos fazer esse cruzamento com a Cláudia dos conselhos, mais de um conselho, para conversar sobre a relação desses 40 a mais, né? Sim. 60 a mais, 80 a mais, né? E temos aí uma missão pela frente. Então, fica com a gente, que tem muito mais para a gente conversar e buscar de oportunidades de negócios e melhorar a nossa qualidade de vida, saúde e bem-estar.